Olá, amados irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa incrível escola bíblica. Desta vez, iniciando mais um trimestre, E desta feita com a nossa revista Betel Dominical. Se você ainda não adquiriu, procure adquirir nas lojas da editora Betel ou na sua igreja. E o tema desse trimestre é a relevância da igreja, sua essência e missão, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. É uma lição, uma revista muito importante, temas muito importantes para nós estudarmos, tratarmos durante esse trimestre e aplicar em nossa vida. Mais importante do que estudar é aplicar, ou digamos assim, no mesmo nível, mas todo estudo deve ser aplicado em nossa vida. E estudar sobre a relevância da igreja, sua essência e missão, é de fundamental importância para um mundo tão conturbado como que nós estamos vivendo, aonde muitas doutrinas de todos os tipos, de todos os jeitos, são aplicadas hoje em dia nas igrejas pelo Brasil afora. Vale ressaltar que a palavra de Deus, ela é libertadora. Então, quando se estuda a palavra de Deus, você não sai da escravidão do pecado para entrar em outra escravidão, mas você sai da escravidão do pecado para se tornar uma pessoa livre em Cristo Jesus. Amém? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto da nossa lição. E a lição de hoje tem o título de A Relevância da Palavra de Deus para a Edificação Doutrinária da Igreja. Esse é um tema muito importante e que traz um despertamento para toda a cristandade. Haja vista o grande número de igrejas pelo Brasil afora e pelo Brasil adentro. Igrejas de toda natureza, pessoas que não buscam o mínimo conhecimento doutrinário para aplicar a membresia, um estudo sistemático da fé, da doutrina, da salvação. São pessoas leigas que, vale ressaltar também, que tem o seu lado positivo a evangelização. Contudo, não pode ser feita de qualquer forma. A evangelização, ela precisa seguir alguns preceitos bíblicos que são inegociáveis. Não se pode aplicar qualquer coisa para a membresia e dar qualquer alimento, porque as ovelhas não terão substância espiritual para suportar a vida cristã, pois a vida cristã é uma vida de renúncia, é uma vida onde você tem muitas bênçãos, bênção, como diz o poeta, bênção sem par. Contudo, não é uma vida fácil, e quando a pessoa não é bem ensinada, ela se torna um crente frágil, fraco. As sementes caíram entre os espinhos e eles sufocaram. Então, vamos para a nossa lição. O texto áureo. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. Eu desafio você a descobrir para quem é esta palavra, para qual igreja. Vamos virando. Verdade aplicada. A palavra de Deus é o alicerce da igreja. Ela é o fundamento de todos os princípios que norteiam a vida cristã. Objetivos da lição: enfatizar a importância de priorizar a palavra de Deus como ensino, evidenciar a relevância da palavra de Deus como ensino, mostrar o resultado da aplicação da palavra de Deus como ensino na vida do cristão, da membresia da igreja local. Então, é de fundamental importância estudar e aplicar. Como diz o pastor Hernandes, ler, explicar
e aplicar. Amém? Vamos lá. Olha o que diz o tópico 1.1, virando aqui a minha página. O título da lição é A Relevância da Palavra de Deus para a Edificação Doutrinária da Igreja. Além de estudar, é preciso que haja um aprendizado efetivo. Aprender é uma tarefa de excelência, tanto para o discípulo quanto quando alcança esse objetivo, como também para o mestre, que vê um resultado positivo do seu trabalho, pois bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Aprendizado nos torna sábios para a salvação. O elemento essencial que nos conscientiza da salvação vem pelo aprendizado da palavra, porquanto a fé advém de ouvi-la, como está escrito em Romanos capítulo 10 e 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo afirmou para Timóteo, seu filho na fé, que ele havia chegado a essa conclusão pelo conhecimento da palavra de Deus, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, segundo Timóteo 3:15. Os mestres da lei, estudiosos, diligentes da Escritura, ignoravam o fato de que as mesmas testificavam de Jesus o único caminho para a salvação. Querido irmão, querido irmã que me ouve, a palavra de Deus, quando ela é bem aplicada, quando ela é estudada na igreja, quando o mestre, o professor, o pastor se preocupa em trazer um estudo apurado sobre um determinado assunto, essa palavra vai causar nele, ouvinte, uma mudança de vida, de comportamento. No mínimo, ela vai trazer uma inquietação acerca da sua vida. Pois veja bem, é através do ensino da palavra. Agora, deixa eu lhe explicar uma coisa. Que tipo de ensino? Hoje em dia, antigamente, quando nós falávamos em culto de doutrina, principalmente no meio assembleano, era um culto mais voltado para o ensino da palavra e a aplicação para a vida odierna, para a nossa vida comum. Eram temas abordados como não mentir, adultério, roubo, fofoca, fuxico. Era a aplicação para a vida prática da ovelha do cristão. Os cultos de doutrina eram voltados para essas coisas comuns que nós enfrentamos todos os dias e que nos tornavam mais solidificados na palavra. Culto de doutrina era um culto que aplicava-se um texto, folheava-se a Bíblia, ia consultar os textos estudados, fazia menção de um texto tal, menção de outro texto, e o pregador, o pastor, o professor, o que estava ali ensinando, aplicava a nossa vida, a vida do crente, para que ele pudesse aprender e ficar distante das coisas que o perturbavam, como por exemplo, jogo de azar, adultério, mentira, negócios mal feitos, ficar devendo no comércio, nome no SPC, namoro escandaloso de prostituição. Então tinha todo esse cuidado de ensinar a palavra de Deus. Hoje em dia, pouquíssimas igrejas preservam esse costume, e é um costume que ajudou a uma geração, se não muitas, a chegar até o tempo de hoje. E vale aqui dizer a você pastor, a você professor, que esse costume não pode ser jogado fora. Reavive na sua igreja. Se sua igreja, meu irmão, não ensina a palavra, se sua igreja fica buscando palavras de efeito para a pregação e que não tem substância, não tem aplicação real, por favor,
procure uma igreja que ensina a palavra de Deus. Foge dela. Isso é feno, é palha, não dá sustância na vida do crente. Vamos andando. O aprendizado nos torna sábios para a vida. Olha só. O aprendizado da palavra de Deus proporciona ao crente essa sabedoria celestial que se sobrepõe à sabedoria humana e terrena. De nada vale o conhecimento sem conhecer a palavra de Deus, com base de toda a ciência. O salmista admite que o aprendizado da palavra de Deus o fazia superar até os seus mestres, incluindo o entendimento que todos os seus mestres. Porque medito nos teus testemunhos, sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Salmo 119, versículo 99 e o 100. Então, a palavra de Deus nos torna sábio para essa vida, tá? Vamos aqui. O aprendizado nos faz discernir o falso ensino. Jesus disse que o erro dos saduceus, líderes em Israel, derivava do fato de não conhecerem as Sagradas Escrituras. Ou seja, a principal qualidade de quem ensina a palavra é conhecê-la. Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Ainda de acordo com o texto de Oséias, o povo pereceu porque lhes faltou o conhecimento de Deus, conhecimento da palavra. Oséias 4 e 6. Existe ainda um fragoso perigo de se estar ensinando doutrinas heréticas, visto que há uma linha muito tênue entre o ensino genuíno da palavra e o ensino deturpado. O ensino deturpado é o ensino que mais se ensina hoje em dia nas igrejas pelo Brasil adentro. É o ensino voltado para a pessoa, para o humanismo. Não se ensina mais sobre a salvação, o valor da salvação, os perigos de perder a salvação, os perigos do pecado, se afastasse do mal, se afastasse da presença do pecado. Hoje em dia se ensina muito o triunfalismo humano, o triunfalismo da ovelha, um Deus que vem para servir, um Deus que vive para servir, um Deus que te salvou para ser vencedor. E nos esquecemos de ensinar a vida de Jó, nos esquecemos de ensinar a vida de José, nos esquecemos de ensinar a vida do apóstolo Paulo, que foi uma vida abnegada, voltada para a palavra de Deus, para o ensino da palavra. O triunfalismo não nos faz forte, o triunfalismo não nos faz vencedor, em maneira alguma. Quando você vê tantas igrejas pelo Brasil e tantos templos vazios, tantas pessoas desviadas da palavra de Deus, do caminho da salvação, não é outra coisa, foi o mau ensino. O mau ensino, foram mal ensinados, mal instruídos, não teve vigor, não caiu em terra boa. A palavra não frutificou a 30, a 60 e a 90. Ela caiu entre espinhos e veio os espinhos e a sufocaram e se afastaram do caminho da salvação. Querido amigo, querido irmão que me ouve, a palavra de Deus, todo ensino, toda mensagem, toda pregação, ela precisa trazer o crente, trazer o ser humano, o pecador redimido e o pecador não redimido ao confronto da palavra, à inquietação da palavra. Não se pode simplesmente entregar um feijão com arroz e deixar a ovelha ficar remoendo. É preciso ter conteúdo de qualidade. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, o conteúdo de qualidade que eu me refiro não é o conteúdo do muito saber, não é o conteúdo de muito assunto, não. É um conteúdo recheado pela graça de Deus, pela unção do Espírito Santo. É isso que está faltando nos púlpitos do Brasil. Está tendo muita luz e pouco fogo, muita sabedoria e pouco fogo. É preciso ter fogo no altar. É o altar que vai atrair as ovelhas. É o altar que vai atrair o pecador para o sacrifício. É o altar que vai atrair o pecador para a rendição. Quantas igrejas hoje em dia já não fazem mais apelos para a salvação? Não pergunta se tem alguém que quer aceitar Jesus, quer fazer uma reconciliação, ou muito menos uma oração.
Está entendendo? Isso é grave. Isso é muito grave. A falta de um ensino voltado direto para a palavra e trazer o pecador para dentro dessa palavra. A importância de priorizar a palavra. A prioridade da palavra de Deus perpassa por uma atitude firme da igreja. Justamente quando as lideranças entendem que o estudo sistemático da palavra é fundamental em todas as funções eclesiásticas. Ou seja, em todo o circuito da igreja, o ensino da palavra sistemático é de fundamental importância. A importância da palavra do Antigo Testamento. Veja bem o exemplo do profeta, do sacerdote escriba Esdras. O sacerdote e escriba Esdras é um exemplo muito importante para apresentarmos ao ensino da palavra do Antigo Testamento. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esdras 7:10. O povo se reunia para ler e meditar na lei do Senhor. Essa atitude de Esdras produziu um dos maiores avivamentos na história de Israel. Sim, o avivamento, ele começa não é pelo louvor. O avivamento começa pela palavra. Agora, nos tempos de hoje, nesse século presente, se pergunta, o que é avivamento? Avivamento é um momento muito longo, ou por toda a vida de uma igreja, de um povo, voltado para o ensino e o estudo da palavra de Deus. Uma igreja avivada é uma igreja que é bem instruída nos caminhos do Senhor. Lâmpada para meus pés. A igreja deve ter uma lâmpada que o pastor dela ilumina com a palavra de Deus o caminho que a igreja deve andar, e a igreja se torna uma igreja forte, avivada, pujante, uma igreja solidificada na palavra de Deus. Esse ensino da palavra de Deus é lâmpada para meus pés e luz para o nosso caminho. Uma igreja avivada é uma igreja fortalecida pelo ensino. O ensino ele vem a partir do púlpito. Quando o púlpito trabalha o ensino da igreja, o louvor também é voltado para o púlpito, para o ensino. Porque o que se canta no louvor, se canta para exaltar ao Cristo ressurreto que salvou as nossas vidas. O louvor prepara o ambiente para a pregação da palavra de Deus. E em muitas igrejas se tem muito louvor. E olha, nem o dízimo da palavra tem. E quer que essa igreja seja forte, uma igreja pujante, uma igreja missionária, uma igreja que oferta, uma igreja que investe nas almas. Não vai ter. Porque o que faz a igreja ser forte é o ensino da palavra de Deus. E a igreja bem ensinada é uma igreja avivada. A importância da palavra de Deus no Novo Testamento. Os apóstolos deixaram um legado muito importante para a igreja dos nossos dias. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Está em Atos 4, 6 e 4. A atitude apostólica de produzir o binômio, a oração e palavra, é infalível e deve ser imitada por todas as igrejas. Se quiserem ter uma vida espiritual e um crescimento saudável, a igreja apostólica A igreja apostólica crescia mediante o trabalho do ministério, Atos 2:42, pois perseverava em todas as atividades que realizava. Era uma ação contínua, sendo parte constante da vida da igreja. Vemos Paulo exortando a Timóteo, seu filho na fé, para que pregasse a palavra em todo tempo e afora de tempo. Querido irmão, a perseverança na oração e na palavra é um ingrediente fundamental para a igreja triunfar. Não pense que uma igreja que não ora, ela é forte na palavra. Ela não é. Uma igreja que só tem a palavra e não tem a oração,
ela não é forte. Quantas igrejas hoje não oram com os seus pastores? Na sua igreja, por exemplo, há quanto tempo você, membro, ovelha, não tira um período de oração com o seu pastor? Não é 2 minutos, não é aquela oraçãozinha para começar o culto, não. Eu estou falando de orar aí 30, 40 minutos e o pastor conduzindo a oração, o seu pastor. Uma igreja que não ora, ela tem um púlpito fraco. Uma igreja que só tem o louvor, o púlpito dela é fraco. As suas ovelhas são fracas, as suas ovelhas não prosperam espiritualmente e não alcançam a maturidade. O binômio, oração e pregação da palavra, estudo da palavra, deve ser exercido fundamentalmente pelo pastor da igreja, pelos obreiros da igreja, por aqueles que lideram a igreja. Veja bem que não é fácil você ensinar uma igreja a orar. Mas quando ela aprende o caminho da oração, logo se torna leve e suave conduzir a igreja. Mas uma igreja que não tem um caminho de oração e ensino da palavra, ela é uma igreja geralmente rebelde para com seu líder. Infelizmente, não tem diferença. É preciso ter abnegação. Quando os apóstolos falaram, nós perseveraremos na oração e no estudo da palavra, estavam dizendo, nós não vamos nos ocupar com essas coisas dos diáconos. Vamos instituir os diáconos para eles realizar essas coisas. Eu vou me dedicar à oração e ao estudo da palavra. Um pastor, um obreiro que se dedica ao estudo da palavra é um obreiro forte. É um obreiro que conduz bem a sua igreja. E ele terá sucesso na condução do seu povo. O resultado da aplicação da palavra fortalece a vida cristã. A maturidade cristã será alcançada através de uma vida alicerçada na palavra de Deus. Só assim o cristão poderá vencer todos os embates da vida com equilíbrio e resiliência. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopravam ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24 e 25. Rios, chuvas, ventos e tempestades são situações que podem atingir a vida cristã. E somente quem está alicerçado na palavra de Deus poderá vencer. Justamente, vencer. Um crente que você vê nos tempos de hoje, que está aí há 30, 40 anos servindo a Deus, ele foi bem ensinado lá atrás. E certamente alcançou a maturidade. E a melhor coisa na vida cristã é quando você sabe que alcançou a maturidade. Como eu falei no início da aula, Jesus não te libertou da escravidão do pecado para te tornar escravo dos homens. Não. Para te tornar escravo da religião. Não. O Senhor te libertou para que você seja livre de toda gaiola, de toda amarra, seja religiosa, seja do pecado, em todas as áreas da sua vida. O Senhor Jesus nos libertou para nos dar vida e vida com abundância. Quando você vê uma pessoa muito religiosa, que não tem liberdade em Cristo, que se preocupa com festa junina, que se preocupa com futebol, que é cheio de nhenhenhê, cheio de vírgulazinha, ele ainda não experimentou a vida em abundância em Cristo Jesus. Quando Cristo nos libertou, Ele não nos tirou de um cativeiro para levar para o outro. Não, Ele nos deu vida e vida com abundância. Vamos andando. Produz santificação. A vontade de Deus para seu povo é a santificação.
1 Tessalonicenses 4:3. É um dos elementos importantes para a santificação. É uma palavra de Deus, conforme ressaltou Jesus na oração sacerdotal, ao revelar o poder santificador da mesma. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. De acordo com o apóstolo Tiago, para que haja uma mudança de vida efetiva, a palavra precisa ser enxertada em nossas vidas. Vamos ver o que diz aqui 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses 4:3. Vamos ver aqui. Estou aqui usando a minha Bíblia King James. Se você não tem uma coleção de Bíblia, eu recomendo você a ter uma coleção de Bíblias. É muito bom. Vamos lá. 4:3. O que ele diz? A vontade de Deus é esta: a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Ou seja, como eu falei agora há pouco, aqueles cultos de doutrina ou culto de ensino da palavra era voltado para isso, para a santificação. Essa santificação é a santificação que a palavra nos dá. É a santificação que a palavra nos liberta. É a santificação da palavra, pela lavagem da alma através da palavra de Deus, como está escrito lá em Efésios. Vamos ver o que diz João 17:17. O que o Senhor Jesus falou em João 17:17. Olha só. 17:17. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Tiago 1. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tiago 1. Tiago, cadê você, meu amigo Tiago? Olha só, amados irmãos, como é importante a palavra em nossa vida. A palavra de Deus. Se você nós não formos confrontados pela palavra, o que será de nós? O que será de nós? A palavra, ela deve ser ensinada a todo tempo na igreja. É bem verdade que hoje se ensina o triunfalismo da pessoa, do ser humano. Meu pai do céu, cadê Tiago, né? Cadê Tiago? Estou chegando aqui, Tiago. As páginas é muito fina. Tiago, achei você. Tiago 1:21. Olha aqui. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Olha, vou ler novamente. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Querido amigo, irmão, se a palavra de Deus não for ensinada na sua igreja, não haverá liberdade em Cristo. Não haverá liberdade, não haverá cura moral e ética em nossa vida. É a palavra ensinada no altar, no púlpito, que vai nos levar à liberdade em Cristo Jesus. Não adianta criar meio termo. Não adianta. O céu é para cima e o inferno é para baixo. A porta é estreita e o caminho é apertado. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não adianta passar um talco. Não adianta maquiar a verdade. O que o Senhor quer é a nossa santificação pela palavra. E a santificação pela palavra, ela vem através do ensino doutrinário desta palavra.
a palavra de Cristo, que nos liberta de todo o pecado. Agrada a Deus. A obediência é um dos mais importantes princípios da vida cristã. De maneira que qualquer sacrifício não tem nenhum valor sem a obediência. Isso fica claro nas palavras do profeta Samuel, ao advertir o rei Saul. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15 e 22. Bom, muitas pessoas usam esses versículos para impor sua autoridade. Agora deixa eu lhe falar uma coisa. Todo líder, todo pastor, quando ele tem que impor a sua autoridade, é porque ele é um pastor fraco, é um líder fraco. Porque se ele ensina a palavra, ele não precisa impor a autoridade. Ele não precisa ser agressivo. Ele não precisa ensinar o medo. Ele não precisa ensinar o pavor aos seus crentes. Basta ele ensinar a palavra de Deus, que automaticamente a obediência e a consideração, o respeito pela liderança vem automaticamente. Não adianta pregar o inferno sem apresentar a salvação. Apresentar o inferno para o crente como mecanismo de obediência. Isso não vale. É melhor ensinar o caminho da verdade, da libertação, da cura, da alma, da pureza, da santificação pela palavra de Deus. Nós precisamos de púlpitos que ensinem a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, de homens e mulheres preocupados, ávidos, desejosos pelo ensino da palavra. Somente assim teremos crentes maduros, saudáveis e templos em verdadeiro crescimento e expansão do Evangelho. Caso contrário, produziremos muitos crentes famintos e não saciados por bênção, milagre, cura, profecia e etc. E que não produz a salvação. E muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome fizemos isso, em Teu nome batizamos, profetizamos, em Teu nome, Senhor, libertamos. E Ele vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, porque eu não vos conheço. Isso é muito sério. Ser crente é muito sério. Ensinar a palavra de Deus é muito sério. Porque nós, um dia, vamos prestar conta das ovelhas, das almas que Deus nos entregou. Não tem como correr. Esse dia vai chegar. Aleluia! Mas nós vamos chegar lá com muita alegria. Um novo tempo, um novo céu e uma nova terra. É para lá que eu vou, é para lá que nós vamos e é lá que eu quero te ver, em nome de Jesus. Tenha uma excelente aula, um excelente final de semana, que Deus te abençoe na tua igreja, no ensino, no culto. Não falte os cultos, não troque a internet, não troque o culto presente pela internet. Vá congregar e servir a Deus na tua igreja, em nome de Jesus. Um grande abraço, não se esqueça de deixar o like da fé, de curtir, compartilhar e nos abençoar levando essa palavra. Um grande abraço, até a próxima.